Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Amém. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Já fui apresentado, meu nome é Assir e eu estava em Belém do Pará, estou em Belém do Pará, sou secretário regional lá para o norte, parte do nordeste. Saí de um calor de 30 e poucos graus e quando eu desci em Curitiba estava 6 graus. Mas como eu sou do sul, eu estava com saudades desse friozinho, né? E está sendo muito bom, e é um prazer estar aqui com os irmãos nessa noite, para nós compartilharmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, que é tão importante nos nossos dias, para a vida da nossa igreja no Brasil e no mundo, com certeza. Durante o decorrer desse seminário, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou pedir ajuda, Linderson, para nós colocarmos aqui à frente um local para colocarmos perguntas, papel, caneta. Então, se você tiver alguma dúvida, possivelmente pode ter, você vai trazer a tua pergunta e amanhã, no último período do nosso seminário, nós vamos responder, vamos tentar responder as dúvidas que os irmãos tiverem eventualmente, amém? Enquanto isso, hoje nós teremos 2 palestras e amanhã mais algumas sobre esse seminário de ciências bíblicas. Eu tenho uma função muito importante para falar com vocês hoje. O tema da nossa palestra é a função da Bíblia na igreja local. Está dentro do nosso programa ali e nós queremos falar um pouquinho sobre isso com os irmãos. Antes disso, antes de entrar ali nos slides, eu quero lembrar de algo que aconteceu há algum tempo atrás. Alguns anos, creio que uns 10 anos aproximadamente, foi feita uma pesquisa em países da América Latina, de língua espanhola. E a pergunta era o seguinte: quanto tempo a igreja está gastando com certas atividades? Qual é a atividade que a igreja mais gasta tempo hoje? Essa era a pergunta que foi feita para esses países, para estas igrejas. E aí a gente começa a pensar, você que frequenta uma igreja, participa dos cultos, das atividades, já pode ter uma noção. Se nós fizéssemos essa pesquisa aqui no Brasil, certamente você teria uma resposta. Só para eu tentar descobrir, vamos lá, o que vocês acham? O que é? Louvor, oração, estudo bíblico, o que vocês acham? Louvor. Linderson falou louvor. Que mais? É louvor? Quem concorda que é louvor? Certamente, a resposta era que a igreja gastava mais tempo com o louvor do que com qualquer outra atividade, seja ela a pregação, seja ela o estudo bíblico. Mas essa pesquisa também revelou que a igreja investia pouco tempo de estudo bíblico, de leitura da palavra de Deus. Era um contrassenso, porque ao mesmo tempo em que há uma ênfase nessas atividades que envolvem o louvor, e tudo isso é importante, é bom. Quem gosta de louvar a Deus, diga amém. Poxa, eu também gosto, eu sou músico, eu cresci na igreja tocando, eu me envolvi nisso, isso é maravilhoso. Mas revelou esse lado triste, que pouco tempo se investe em estudo da Bíblia. Por isso, pastor, deixa eu lhe dar os parabéns ao pastor, a toda essa equipe, porque essa igreja entende a seriedade disso, os irmãos aqui de Blumenau entendem a seriedade disso, e estão realizando esse seminário, onde nós nós ganharemos tempo estudando um pouco mais da palavra de Deus, amém? Se nós fizermos uma análise bíblica e histórica, nós vamos perceber que a palavra de Deus, no formato que ela apareceu naquela circunstância, naquele contexto histórico, ela é muito importante porque ela foi a base de fé dos cristãos, das pessoas que serviam a Deus. Ela é fundamental na vida da igreja. Usando um ditado popular, parece que eu estou chovendo no molhado. Parece que eu estou falando algo que é básico. Aliás, eu falei para uma pessoa, essa semana que estaríamos aqui, e ela falou, qual é a tua palestra? Eu falei, eu tenho 2. Mas uma delas é a função da Bíblia na igreja local. E essa pessoa falou, mas isso não é meio lógico, não? Não deveria ser? Aí eu falei, veremos se deveria ser.
E é isso que eu quero mostrar para vocês. Lá no Antigo Testamento, quando você lê o Antigo Testamento, você vai ver que Deus estabeleceu as sinagogas. E as sinagogas, durante a semana, servia como um local de estudo da palavra de Deus. Era uma escola onde se estudava a palavra de Deus e depois também era o lugar de culto. Veja que desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, isso acontecia, e por isso que nós vemos o povo de Israel um povo muito alfabetizado, um povo instruído, pois eles precisavam estudar para aprender a palavra de Deus. Isso lá no Antigo Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos perceber, e vocês vão perceber aqui nessa apresentação, que foi a palavra de Deus foi o fundamento para a igreja que estava surgindo. Foi através da pregação da palavra de Deus que a igreja começou a surgir. Então veja a importância da palavra de Deus, que é óbvio, mas veja o quanto isso está relatado na Bíblia. Na história da igreja, nós também vamos percebendo que escolas foram surgindo. Qual é a origem das universidades no mundo? Estudar a palavra de Deus. E o mundo acadêmico deve isso à igreja, à teologia, porque os ambientes universitários surgiram como foco principal estudar a palavra de Deus. Aliás, a teologia era a ciência principal, as outras ciências ficavam em volta. Veja como isso é importante. Aí nós vamos também para o período da Reforma, e na Reforma nós vemos os pré-reformadores, e os reformadores apontando para algo especial. Qual era? Falta de conhecimento bíblico por parte da igreja. Veja que um período da história que antecede a reforma, havia falta de conhecimento bíblico. E aí, quando nós lemos a história, ou vemos filmes, nós percebemos isso muito claramente. E aí, um dos pressupostos da reforma é sola escritura. Ela tem que ser a base de fé da igreja. Ela tem que ser a base de fé da nossa pregação, da nossa mensagem. E isso é importante para o contexto que nós estamos vivendo. A falta de conhecimento bíblico. Isso nós sabemos, você sabe. Oséias lembra que o povo de Deus era destruído porque lhe faltava conhecimento. E com isso as pessoas são enganadas, são manipuladas e perde-se o foco. Então, nessa noite, em nome de Jesus, nós queremos reafirmar algo que já é fato em nossas vidas, que a palavra de Deus é importante para nós. A palavra de Deus na vida da igreja. Quando surge a igreja no Novo Testamento, nós percebemos que a ênfase, que o motor que impulsiona a igreja é a palavra de Deus. Atos 2,41 diz lá: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Meus irmãos, que força dessa palavra! Não precisou de estratégia de marketing, não precisou de outros recursos, não precisou de nada. A palavra foi pregada, Pedro anunciou essa mensagem, 3.000 pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Em que era baseado nisso? Quando nós lemos lá em Atos 2, todo o sermão de Pedro, nós vemos que Pedro está pregando a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Foi a base. Ele não inventou nada novo, não. Ele só estava mostrando, olha, esse Jesus que está aí é aquele que o Antigo Testamento, que os profetas, que os pais nos falavam. Foi a palavra que foi pregada. E eu tenho convicção de que quando a palavra é anunciada, o Espírito Santo age. O Espírito Santo desperta a fé. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que nós temos que pregar essa palavra de Deus. Amém? O segundo texto, Atos 4:4. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Que crescimento, né? 3.000, 5.000 e assim a igreja foi crescendo. Após ouvir a mensagem, após ouvir a palavra, o resultado é crer nessa palavra.
A Sociedade Bíblica do Brasil tem um lema. Ela diz: transformando vidas com a palavra de Deus. E como nós acreditamos nisso? Essa semana, eu mandei um e-mail para a equipe de Belém, e eu estava falando sobre a nossa distribuição do mês, que foi uma bênção, graças a Deus. E sem saber, eu escrevi algo. Eu coloquei assim: olha, além do número, que é importante, mas o mais importante é que cada Bíblia dessa que foi vendida, que foi doada, ela alcançou a vida de uma pessoa. E ela transformou a vida de uma pessoa, que nós acreditamos nisso. E um dos nossos colaboradores que está em Manaus respondeu para todos, falou: isso é verdade. Um engenheiro, nós estamos abrindo uma filial em Manaus, ele falou: um engenheiro que está prestando serviço a nós, ele veio aqui, ele me contou que ele deu uma Bíblia a uma pessoa que estava em crise na família. E quando ele deu essa Bíblia, ele estava tentando ajudar essa família. Estavam quase separando o casal. E essa pessoa levou a Bíblia para casa. E quando a pessoa levou a Bíblia para casa, ela começou a ler com a família. E ela foi para uma parte, uma sessão de ajuda que tem algumas Bíblias da Sociedade Bíblica, que é palavras de orientação e consolo. E eles começaram a pegar os textos bíblicos que estavam sugeridos ali e começaram a ler. E eles decidiram aceitar a Jesus, a família inteira, o casal e os 2 filhos. Transformou. E o engenheiro está falando: olha, eles não vão se separar mais, estão juntos. Por quê? Porque eles tiveram contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus transformou a vida daquela família. Eu creio que se eu perguntar aqui quem teve a sua vida transformada pela palavra de Deus, eu creio que você levantaria a mão. Pode levantar a mão comigo e dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles e dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Se você lembra desse contexto de Atos, é um contexto que Pedro tinha pregado a palavra de Deus, estava preso, a igreja estava recebendo aquela perseguição muito forte, e aqui Pedro então está orando, está reunindo, a igreja está unindo em oração, não para pedir livramento, não para falar: Senhor, nos livra da prisão, livra os teus servos da prisão. Não. Eles estão pedindo coragem para anunciar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que move, é ela que é a prioridade. E aí, eu pergunto para os irmãos: onde nós estamos estabelecendo as nossas igrejas? Quais os objetivos? O que nos motiva? É a palavra de Deus? Nós precisamos voltar cada dia mais os olhos para a palavra de Deus. Outro aspecto importante é que a palavra de Deus, no momento de perseguição da igreja, e em outros períodos, é claro, é ela que fortalece. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu creio que sim. Quando a gente enfrenta um problema, fica triste, tem um desafio pela frente, tem uma situação que está desafiando, nós sentimos um pouquinho mais de necessidade de orar. Sim ou não? E de ler a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. E como é maravilhoso quando a gente começa a ler. Talvez um texto que você já leu várias vezes, mas quando você começa a ler, você começa a ouvir Deus falar com você de uma maneira especial e diferente, e fortalece a tua fé. Você levanta daquele momento da leitura da palavra de Deus, o problema é o mesmo, a situação é a mesma coisa, mas você levanta fortalecido e fala: não, eu vou vencer isso daí, eu vou passar por cima disso. Como que você sabe disso? A palavra de Deus me fortalece e ela me dá certeza de que eu vou vencer essa situação. É a palavra de Deus fortalecendo a vida da sua igreja. Atos capítulo 6, versículo 7 diz: a palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Algo me chama a atenção nesse texto. Lucas não diz que é a igreja que está crescendo. Lucas não aponta para os números nesse momento.
Mas ele tem tanta certeza da força da palavra de Deus que ele diz que é a palavra que está se espalhando. É a palavra de Deus que está entrando na sociedade, fazendo a diferença, e essa força dessa palavra é tão grande que os sacerdotes que nós lemos aqui estão se convertendo. É a força de convencimento da palavra de Deus, e isso é maravilhoso nesse texto. A igreja crescia porque a palavra de Deus era pregada para fora, e ela se fortalecia porque a palavra de Deus era pregada para dentro, para quem estava dentro da igreja. Esse é um desafio da igreja hoje. Eu acho que nós temos vários recursos e podemos utilizá-los para realizar melhor o nosso trabalho. Mas às vezes os nossos púlpitos estão virando lugar de palestra motivacional. Os livros que mais vendem hoje em livrarias evangélicas ou seculares são livros de autoajuda. Sim ou não? Você já percebeu isso? E muitos pregadores são reconhecidos não pela sua fidelidade à palavra de Deus, mas pela sua forma, a sua maneira de expor e a sua maneira de contagiar o público. Se pregou a palavra, não importa. Importa o que ele falou, me convenceu. É isso que nós vemos muitas vezes. Isso é de se lamentar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Quando pregar? Quando? Quando? Responda comigo, em todo tempo. Em todo tempo a palavra de Deus deve ser pregada. E aí Paulo dá alguns conselhos de como deve ser essa pregação. Então, ele fala onde pregar, o que pregar e como pregar. E aí ele está falando que a palavra atua em primeiro lugar, convencendo. É a palavra de Deus que convence, que elimina as dúvidas, que tira a pessoa da sua ignorância espiritual e esclarece tudo e convence. É a palavra. O que mais que essa palavra faz? Ela repreende. Para quê? Para que nós não venhamos nos desviar do caminho. Quando a gente está andando, né? E parece que vai surgindo alguma coisa, você dá uma olhadinha de lado. Aí vem a palavra de Deus e fala, é por aqui. Continua. Tem dia que você sai da igreja e fala, Deus falou comigo hoje. Sim ou não? Sim. Parece que o pastor pregou para mim. É a palavra convencendo, é a palavra repreendendo e mostrando o caminho. Ó, siga firme. Olhe para frente, olhe para o autor e consumador da sua fé. É para lá que você deve caminhar. Que mais que a palavra deve fazer, que Paulo está falando aqui? Animar. Muitas vezes nós perdemos o ânimo na caminhada. E a palavra que vem nos anima. Está com um problema, está triste, está angustiado, você sai da igreja animado. Após ler a palavra de Deus, você levanta daquele momento animado, crendo que Deus está direcionando a sua vida. E ensina. Ela nos mostra o caminho com paciência e com zelo. É um dos aspectos do poder da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15, Paulo diz novamente, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Algo muito importante para nós hoje. Quando começa, ou quando deve começar a educação bíblica? Quando? Desde menino. Desde menino. Isso é um princípio importante, meus irmãos. Hoje nós temos muitos recursos. O pastor Elismar, que está ali, amanhã vai falar um pouco sobre essa realidade do mundo digital e a Bíblia dentro desse contexto. Você sabe comigo, hoje nós temos tanto, eu sou meio leigo nisso, às vezes eu até peço ajuda para ele, porque se tem algo que eu tenho dificuldade é esses negócios aí. Mas estamos lá, faz o Facebook, faz o Twitter, né?
Esses dias eu até coloquei lá, eu tenho Twitter, e agora? O que eu faço? Eu não sei. Mas tem tanta coisa para os nossos filhos se envolverem. É o Orkut, é o Facebook, é o joguinho, é não sei o quê, é não sei o quê. E o tempo para a palavra de Deus? Quanto tempo nós estamos dedicando a eles nesse sentido? Aqui está um princípio importante, que a educação bíblica ela deve começar na infância. Então começa um desafio para você que está participando desse seminário. Leve o seu filho. Faça o seu filho ler a palavra de Deus. Faça ele ter contato com a palavra de Deus. Para que ele tenha um crescimento sadio como Timóteo teve. Para que ele tenha um crescimento que o leve para um caminho de salvação através da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Pois bem, nessa introdução nós percebemos que a palavra de Deus ela é fundamental na vida da igreja. E aí nós percebemos que para o contexto da igreja, a palavra também é fundamental. E ela, logicamente, pode ser usada em diversas atividades. E tem ali 5, tem mais, mas com certeza ali estão os 5 principais, em que nós podemos usar a palavra de Deus. Eu quero pedir a ajuda de vocês para nós lermos juntos esses 5 aspectos ali. Vamos ler? Adoração. Repita comigo. Adoração. Ou liturgia. Ensino. Diga lá. Ensino. Ou didascalia. Terceiro, testemunho ou martiria. Quarto, comunhão ou koinonia. Quinto e último, serviço ou diaconia. Amém? Aprendemos mais algumas coisas aí. Vamos ver o primeiro aspecto? Primeiro é a adoração. E nós falamos sobre a pesquisa no início, que a igreja investe muito tempo em música, em louvor, e hoje há quase uma confusão, há uma confusão, parece que adorar é louvar. Louvar também é adorar, mas adorar é muito mais do que cantar. Então isso é importante que nós venhamos ver como a palavra de Deus pode fazer parte da nossa adoração. Se a igreja tem um objetivo, esse objetivo também é adorar a Deus, amém? E como é maravilhoso nós adorarmos a Deus. A palavra aí, liturgia, que nós falamos, lembra muito próximo a palavra no português. O que é? Nós temos nas nossas igrejas liturgia. Lembra muito isso, é aquilo que o povo de Deus faz para adorar a Deus. Agora, a adoração, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Amém? Eu vou repetir isso. A adoração precisa estar firmada na palavra de Deus. O meio mais comum que nós conhecemos para adoração é o louvor, que nós temos nas nossas igrejas. E quando nós passamos as nossas músicas por um crivo teológico ou bíblico, nós vamos perceber que muitas vezes as músicas que cantamos na igreja estão muito longe de adorar a Deus. Sim ou não? Sim. Muitas dessas músicas estão voltadas para mim, para o meu ego. Eu vou lá, eu vou vencer. Amém, não tem nada errado isso. Nós temos que vencer e vamos vencer. Isso não é errado. Mas percebe que o foco da música já não é o louvor a Deus. E nós falamos, vamos louvar a Deus. Mas às vezes ele está muito longe. O foco é outro. Então é importante nós pegarmos as nossas músicas, as nossas formas de adorar a Deus e passar por um crivo bíblico. Talvez muitos dos hinos, ou músicas, melhor dizendo, que cantamos nas nossas igrejas seriam deixadas de lado, se passássemos por um crivo bíblico e teológico. Mateus capítulo 4, versículo 10, vocês conhecem. Jesus respondeu, é a tentação de Jesus. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele.
Percebe algo especial nesse texto? O que que é? Adoração e escritura estão juntos. Há uma conexão. Há uma afinidade. E isso é importante, porque no momento da adoração a palavra de Deus tem que estar presente. É a palavra de Deus que me ensina a adorar. É a palavra de Deus que me motiva a adorar. É o que eu leio da palavra de Deus, e os salmos é isso, é um momento de adoração onde a palavra é proferida. Quando eu vejo isso, quando eu vejo as maravilhas de Deus, quando eu vejo o que Deus faz, a minha reação automática, permita-me dizer isso, é adorar a Ele, é bendizer o nome do Senhor, é louvar o nome do Senhor. Por isso que ela está firmada em algo seguro, não na minha motivação, não nos meus desejos, não no que eu quero, não no que eu penso, mas no que Deus é e da forma que Ele se revela na sua palavra. Isso me leva a adorá-lo. Amém? Então vamos submeter a nossa adoração à palavra de Deus. O texto de João, capítulo 4, versículo 23, Jesus com a mulher samaritana, ele diz lá: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E aqui está um princípio que nós utilizamos muitas vezes no momento do louvor ou no momento de uma mensagem, que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Como é isso? Adorar primeiro em espírito e segundo em verdade. O que é espírito? Estou em espírito. É isso? Não? Que parece isso, né? Vamos orar em espírito de oração. Então abaixamos a cabeça. Vamos ver o que é isso, meus irmãos. Adorar em verdade é adorar através da palavra de Deus. Aonde nós conhecemos a verdade? Através do que nós temos a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele se encarnou, a palavra se encarnou. A verdade está para nós bem clara e evidente através da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E é por isso que as pessoas, quando conhecem a palavra de Deus, são libertas, são transformadas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está em Jesus e na sua palavra. Eu adoro a Deus quando eu conheço a verdade. Por isso eu adoro em verdade e de verdade. E aí eu tenho essa condição de falar: eu estou adorando a Deus de verdade. E em espírito, abra a tua Bíblia lá, em João no capítulo 6, versículo 63. Alguém que achou, fique em pé e leia para nós aí. João capítulo 6, versículo 63. Se for alguém aqui da frente, vem aqui correndo. Pode ler daí, meu irmão, com voz forte. Vai lá. 6:63. Obrigado, meu querido. As palavras, Jesus falando, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Veja o poder de convencimento, porque isso é algo espiritual realmente. Você lê a palavra de Deus, você toma posse, permita-me usar esse termo, você se apropria do que a palavra de Deus está falando, e é isso que é o espírito que entra em você e vai movendo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então adore a Deus em espírito e em verdade. Sabe como? Submetendo a tua adoração à palavra de Deus. Amém? Apocalipse capítulo 15, versículo 4 diz: quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. A adoração brota quando nós vemos o que Deus tem feito e o que está revelado na sua palavra. Então a nossa adoração tem que estar fundamentada na palavra. Segundo, o ensino. E a palavra que nós falamos lá era o quê? Didascalia. Tem alguém que está grávida aí? Tem uma sugestão de nome: didascalia.
Vai ser um bonito nome, né? Didascalia, vem cá, meu filho. Acho que vai soar bem. A gente tem algumas palavras muito próximas do português, que é a didática, certo? Que é ensinar. Fica bem próximo para nós entendermos. É a arte de ensinar. E aqui no contexto bíblico é o ensino. E um segundo, eu falei que o primeiro objetivo era adorar, o segundo objetivo da igreja, não nessa ordem necessariamente, mas o segundo objetivo é ensinar o povo de Deus. A igreja deve ensinar o povo de Deus. Uma igreja saudável é uma igreja que ensina. Não é uma igreja que vive somente de atividades, de movimentos, não, mas é uma igreja que também tem uma proposta séria de ensino, de educação cristã, de educação bíblica. E isso é importante para a vida da igreja. E aí vamos lá para Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 6 e versículo 9, um texto muito conhecido. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem ou quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Aqui está um importante princípio para o momento do ensino ou do aprender. Para se ensinar, primeiro eu tenho que guardar no coração o que vai ser ensinado. Como um receptor de Deus e depois um transmissor, tem que descer, guardar aqui e depois vai para lá. Amém? Guarde no coração. A palavra de Deus tem que estar dentro do nosso coração, para que assim possamos ensinar. Por que isso? Porque nós precisamos ensinar, em primeiro lugar, naquilo que nós acreditamos. Você tem que acreditar para ensinar, você tem que confiar naquilo que você vai ensinar. E isso é muito importante. Você já ensinou alguém com dúvida? Você tem coragem de aprender a dirigir com um barbeiro? O barbeiro no sentido de que não sabe dirigir bem? Não. A não ser que você queira ser igual a ele. Né? Você quer aprender com alguém que tem o que ensinar e que saiba o que está fazendo, que domine aquele assunto. E assim somos nós. Dentro de casa é muito interessante isso, porque os nossos filhos nos conhecem. Se nós vamos ensinar alguma coisa que a gente não sabe muito bem, hoje em dia eles olham para a gente e falam: ih, pai, sai fora, você não sabe nada não. Meu filho está estudando numa escola em que a língua é o inglês, e eu estou fazendo um curso de inglês, e eu sofro demais. Tem um negócio que eu sofro com esse inglês, e aí às vezes em casa a gente fica tentando conversar, né? Eu daquele jeito todo errado, ele olha para nós, para mim, para minha esposa e fala: que vergonha desse teu sotaque, desse teu jeito de falar. Puxa, estou tentando te ajudar, vamos conversar. Que nada. Nós precisamos guardar o que temos ensinado. Um outro princípio importante é que o pai, ele ensina o filho com as atitudes do coração em primeiro lugar e depois com os lábios. Adianta você ensinar algo que você não vive? Adianta? Ó, filho, eu estou te ensinando isso, mas eu estou fazendo outra coisa, totalmente contrário. Não adianta. O pai ensina primeiro com o coração, com as atitudes, e depois com as palavras. E isso é muito importante para nós. No ensino, a gente percebe através desse texto que a repetição é importante. Quantas vezes forem necessárias que eu precise ler a palavra de Deus para me apropriar dessa palavra, para entender, eu preciso fazer, repetir. Está aqui dentro comigo, eu não esqueço. Quer ver, hoje eu sei que a educação não está tanto assim, mas quem lembra que na escola um dos desafios dos alunos era aprender tabuada. E como se aprendia tabuada, meus irmãos? Repetição.
decorando. Vamos repetir. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e assim por diante. Caso contrário, não aprendia, não. E é isso, um dos princípios que ele está falando. Guarde no coração, leia sempre, ande em todo lugar, coloque nos portões, coloque em casa, coloque em tudo quanto é lugar e repita as leis. Fale isso. E por isso que nós olhamos a cultura do povo de Israel, as pessoas sabem, elas falam, elas conhecem, porque foram ensinadas dessa forma. O ensino da palavra de Deus, nesses textos, nos leva a entender que deve ser em todos os lugares, em qualquer lugar, em qualquer momento, em casa e fora de casa. E não somente no culto de domingo à noite, de quinta, não sei quando que é, na escola bíblica. Todos os dias, todos os momentos e em todos os lugares. É um princípio de ensino. Não se esqueça, amarra, coloca no coração, coloca em qualquer lugar, mas esteja também dentro do seu coração. Salmos 71, versículo 17. O salmista está dizendo: Tu tens me ensinado desde a minha mocidade. Continua a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo enquanto anuncio o teu poder e a tua força a este povo e aos seus descendentes. Aqui está um aspecto importante da palavra de Deus, que ela deve ser ensinada em todas as gerações. Desde a criança que eu falei, desde menino, mas também a outra geração, a geração da melhor idade. Inclusive, a Sociedade Bíblica, um dos desafios que nos levou a publicar a Bíblia em letra grande, gigante, e agora extra gigante, é para atender essa necessidade. Daqui uns dias vai sair em painel luminoso, né? A Bíblia em painel luminoso. É para toda geração. E em todas as gerações se aprende. Se uma geração ficar quieta, a igreja se acaba. Você já deve ter pensado assim: o que vai ser da próxima geração com tudo isso que está acontecendo aí fora? Já não pensou isso? Essas leis, essas modas, esses movimentos. Você já pensa: meu Deus, o que será dos meus filhos? Ou dos netos? Você já pensou? Sabe qual é o desafio? Continue acreditando e pregando e ensinando a palavra de Deus para todas as gerações. E aí nós teremos uma geração que não ficará quieta, mas que será profeta de Deus na nossa geração e na futura também. Precisamos ensinar a próxima geração. Mais uma vez eu reforço isso. O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Temos ensinado a palavra de Deus? Guarde isso. Se tem uma das coisas que eu lembro da minha infância, é um livro que meu pai me deu aos 7 anos, Horinhas com Deus. Eu tinha esse livro até um tempo atrás. Acho que meu filho, quando era menor, acabou com ele. Eu era criança e eu lembro, eu escrevi ainda no livro, eu tinha 7 anos. Esse livro pertence ao jovem, Alcide Jerônimo Júnior. E como foi importante. Um momento depois, meu pai me deu Foge, Nick, Foge. Como foi importante isso? Como foi importante participar das maratonas bíblicas que se faziam antigamente nas igrejas? Eu não sei qual é o nome que é por aqui, mas espada ao ar. Lembra disso? Levantava todo mundo a Bíblia. Agora procura tal texto. Acho que com 7, 8 anos eu lembro que eu estava lá aprendendo. São coisas que talvez para a época meu pai nem imaginava o que estava fazendo para mim, mas olha o quanto foi importante. Nós precisamos ensinar a Bíblia a todas as gerações, e aí complemento com Provérbios 22:6. Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. O que nós aprendemos na infância perdura toda a vida. Amém? O que meu pai me ensinou, coisas boas e coisas ruins, estão aqui. E às vezes, eu creio que as mulheres vão falar amém quando eu falar isso agora. Que às vezes a minha esposa olha para mim e fala: você está agindo igual o seu pai. Amém, mulheres? O marido faz isso ou não? Mas eu também falo para ela às vezes: você está agindo igual a sua mãe. Prende.
Coisas simples, coisas mais complexas, mas é essa a verdade. Uma das coisas que meu pai me ensinou na infância era comer queijo. Queijo, pizza de 4 queijos. Para ele só tinha sentido pizza se fosse de 4 queijos. E até hoje, quando eu chego no lugar, que pizza que é? 4 queijos. E meus filhos, desde pequenininho, o Assir de Jerônimo Neto, é pizza de 4 queijos. São pequenos detalhes, mas são coisas que nós aprendemos na infância e vai passando. E vai passando. A criança, meus irmãos, eu sempre ouço uma frase assim: a criança é a igreja do amanhã. Sim ou não? Você já ouviu isso? A criança é a igreja do amanhã. Não. A criança é a igreja de hoje. E nós temos que ensiná-las hoje, fazer a diferença na vida delas hoje. Porque quando crescer, até o fim da vida não se desviará deles. Amém? Ensino terceiro, testemunho. Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Um outro objetivo da igreja é testemunhar. O primeiro era adorar, o segundo era ensinar e o terceiro é testemunhar. E a palavra grega para isso é martiria. Lembra no português, vamos lembrar uma palavra muito próxima no português? Mártir, martírio. Só que para nós a conotação dessa palavra é de morte, que realmente, por quê? Porque no início da igreja, aqueles cristãos que testemunhavam morriam por causa da sua fé. Por isso ficaram conhecidos como mártires. Mas martiria é realmente testemunhar. Nós devemos ser testemunhas do que Deus fez em nós. Amém? Falar para os outros através da palavra de Deus. E aqui Lucas está falando que o meu testemunho é muito importante isso. Começa em primeiro lugar no lugar aonde eu estou. Começa aqui e depois vai avançando. Começa em Jerusalém, depois vai para a Judéia, depois Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Testemunho. Testemunhar o quê? As nossas igrejas, às vezes, nós temos um momento de testemunho, não é isso? Vem cá, irmão, testemunhar. Ok, isso é maravilhoso. Olha, eu estava doente, Jesus me curou, eu estava com um problema e Deus me deu a resposta. Glória a Deus por isso. Agora, para o mundo, nós precisamos testemunhar o quê? A palavra. E não as nossas experiências, os nossos sentimentos. Porque experiências e sentimentos vão convencer num momento, através de um sentimento. Oh, é verdade, estou convencido. Agora a palavra convence de verdade. Ela transforma de verdade. Pedro estava testemunhando a palavra de Deus. Atenção, algo que nós temos que guardar. Cuidado, porque testemunho está sendo confundido com propaganda de instituições, de igrejas, de movimentos. Testemunho dá o louvor a Deus através da sua palavra. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 7 até o 11 diz: portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus. Assim como Cristo aceitou vocês, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. Nós somos testemunhas de Cristo. Se você é, levanta a sua mão e diga: eu sou. E o que nós devemos falar? Você já viu uma testemunha no tribunal? Num filme, pelo menos, você já viu. Ele vai lá, eu juro que vou falar a verdade. E aí, a perguntinha básica: o que você viu?
A testemunha deve falar daquilo que ela viu e não inventar. A gente parte desse pressuposto. Os testemunhas de Cristo, eles devem falar, primeiro, do que eles conhecem, do que eles creem, do que eles vivem, e isso é a fé, é a palavra de Deus, é aquilo que presenciamos numa vida com Cristo. Nós testemunhamos aquilo que estamos vivendo, e por isso nós temos ousadia no testemunho, ousadia para falar, porque nós acreditamos. Não é uma filosofia de vida, é a palavra de Deus que realmente transforma a vida das pessoas. Aqui Paulo está falando que todos, inclusive os não-judeus, deveriam adorar a Deus, louvar a Deus, e isso é através do testemunho. Quarto, comunhão. Atos 2, 42 a 44 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Um outro objetivo da igreja é viver em comunhão, em união com os seus irmãos. Aqui a palavra no grego é koinonia que nós lemos. O que é isso? Algo que é de propriedade comum de todos. É comum a todos nós. Isso é comunhão. E aqui nós estamos percebendo no texto que nós lemos de Atos 2, 42, que a perseverança e a comunhão era fruto do aprendizado, do ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinavam e esse ensino da palavra de Deus os levava à comunhão. Nos levava a ter a mesma fé, o mesmo sentido de vida. Por isso eles compartilhavam tudo. Eles criam na palavra e isso acrescentava a eles comunhão, união. Por isso que vendiam as propriedades, porque é tudo de todos. A palavra era o foco, era o que era de importante na vida da igreja. A consequência de quando a palavra de Deus é pregada na igreja, na família ou em qualquer outro contexto é que há comunhão entre os irmãos. Porque a palavra de Deus leva a isso, ela nos ensina isso. João capítulo 15, versículo 1 ao 3 e depois o 7 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Um princípio aqui de João: a palavra de Deus nos limpa. Amém? Nos limpa? Sim ou não? Diga amém. Segundo princípio: se nós estamos limpos, se fomos limpos pela palavra, produziremos mais frutos. Amém? E terceiro princípio: estarei em comunhão com o Pai e com Jesus, com o agricultor, com a videira. Estará uma comunhão completa. Isso é importante para nós. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos conhecendo ainda mais a Ele. Ele está mais próximo, Ele está sussurrando aos meus ouvidos. E a comunhão nos leva a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nos leva a aprender como, se você olhar o fruto do Espírito e as obras da carne, você vai perceber algo especial. Primeiro, as obras da carne é egoísmo próprio. Pode ler lá. Lascívia, ira, é tudo satisfazendo a mim mesmo. E o fruto do Espírito não tem sentido se não for em comunhão. Porque eu só consigo ser bom com o próximo. Não tem graça eu ficar, eu sou bom. Tem sentido isso? Não tem. Eu só sou bom se sou para o próximo. Eu só sou longânimo se eu sou longânimo para o próximo. Eu só tenho paz se eu só tenho paz com o próximo. O fruto do Espírito é sempre em relação ao outro. É sempre num contexto de comunhão. O que eu estou obtendo que Deus planejou para a minha vida. Lucas 22, 19. Depois pegou o pão e deu graças a Deus. E em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A Santa Ceia é um exemplo de comunhão entre Cristo e os irmãos. A ênfase na Santa Ceia, além da morte de Cristo, que todos nós compartilhamos sempre, é mostrar a comunhão. Ele estaria conosco, porque nós estaríamos sempre desfrutando disso.
E é tão interessante isso, porque lá em João 1,1 diz que a palavra se encarnou. O verbo se fez carne. E ele está conosco continuamente, através do seu Espírito e através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Em último lugar, é o serviço. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Paulo está lembrando a igreja de Corinto: vocês devem nos tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O quinto e último desafio da igreja, objetivo da igreja, é servir. Diaconia. Servo. Servir ao próximo. E aqui, nesse contexto, Paulo está falando para essa igreja: olha, vocês, igrejas, vocês devem nos reconhecer como servos, como servidores de Cristo. A tradução Revista e Atualizada ou Revista e Corrigida devem nos reconhecer como ministros de Cristo. E isso é importante, a igreja deve reconhecer os que servem como ministro. E hoje, ministro tem uma outra conotação. O que a gente lembra às vezes? Ministro do governo federal, aliás, está no debate agora aí, o ministro em evidência, né? O ministro dos transportes. Mas o contexto de ministro na igreja é simplesmente aquele que serve. E serve através da palavra, porque ele está falando: olha, vocês devem nos reconhecer como servos, como ministros, como servos. Qual é a missão desse servo? Nós somos encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. Quais são esses planos secretos de Deus? Não são mais secretos. Eles foram revelados e são realizados através de nós com a palavra de Deus. O serviço está dentro de todas as atividades da igreja. Tudo que nós fazemos na igreja é um serviço. Pregação, a música, alguém que serve na porta, alguém que cuida da administração da igreja, tudo é serviço. E o nosso serviço deve estar fundamentado na palavra, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Não relaxadamente, mas como se nós estivéssemos e estamos fazendo ao Senhor. Atos capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Diácono, diaconia, servo. Alguns princípios desse texto. Primeiro, o diácono deve ser cheio de sabedoria. O diácono, na escolha deles aqui em Atos, deveria ser cheio de sabedoria e cheio do Espírito. Permitam-me fazer um paralelo. Diácono não é alguém que cuida do carro lá fora. Pode ser também. Diácono não é alguém que é responsável somente pela administração. Não, ele é bom para isso, vamos escolher. Não. Todos os que trabalham na igreja, primeiro, devem ter sabedoria e ser cheio do Espírito. E aí, quando nós olhamos para os diáconos daqui do Novo Testamento, nós olhamos Estevão, que pregou a palavra cheio do Espírito. Morreu cheio do Espírito e pregando a palavra de Deus, morrendo como um mártir. Um diácono, cheio de sabedoria, pregando, e no momento da sua morte falando: eu estou vendo o meu Senhor, eu estou vendo. Esse é o diácono, é esse o que serve. Aí nós vemos Felipe, que anunciou a palavra de Deus ao eunuco. Um diácono, sim, cheio de sabedoria, cheio de palavra e cheio do Espírito. Ambos serviam, mas estavam em sintonia com a palavra de Deus. Para servir, é preciso conhecer e viver a palavra de Deus. Filipenses 1:1. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Paulo, o grande apóstolo, aquele que sistematizou muito da teologia que nós estudamos hoje, ele se identifica não como o grande apóstolo,
Ele fala: eu e o Timóteo somos servos, servos de Cristo. Ele se reconhece como servo e que está ministrando a palavra. Aliás, o que ele escreve se torna a palavra. É um servo. E isso nos ensina muito, porque para ministrar a palavra de Deus nós temos que ser servos. É servo escrevendo para servo. É servo servindo a servo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Servos que servem o povo de Deus. Que grande responsabilidade isso. Isso é muito sério. Amém, meus irmãos? Para concluir, eu falei do que a Bíblia diz. Agora eu quero dar algumas sugestões para vocês rapidamente. Onde nós podemos usar a Bíblia? Quantas vezes nós usamos a Bíblia num culto? Na leitura inicial, uma leitura às vezes intercalada no meio da liturgia e uma leitura antes da mensagem. É isso? Sim, às vezes sim. Existem exceções tanto para mais quanto para menos. Mas aqui nós podemos ver algumas coisas. Primeiro, onde nós podemos usar a Bíblia? No material bíblico, no culto, na leitura bíblica, no estudo bíblico, em temas bíblicos variados, na pregação, nos louvores, com músicas inspiradas, fundamentadas na Bíblia. E aí nós temos uma série de materiais que podemos ajudar. Primeiro, eu falei da adoração. Onde nós podemos usar? Que tal se os nossos louvores individuais sejam mais submetidos ao que a palavra diz? Eu não vou cantar porque está fazendo sucesso na rádio. Eu não vou cantar porque se no momento que eu for cantar os irmãos vão levantar a mão e vão dar glória a Deus e vão se emocionar e vão sentir alegria. Não, eu vou cantar porque está fundamentado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém mais forte por isso? Amém. Nos louvores individuais, nos corais, ou para ouvir até mesmo, ou para ter junto com a Bíblia, eu já vou mostrar onde isso. Nós temos alguns materiais que podemos ajudar. Eu creio que tem o nosso material lá embaixo, volta, está lá. Nós temos aí os hinos inspirados da Bíblia, talvez não tenha vindo, mas você pode conhecer. São hinos inspirados realmente na Bíblia, hinos históricos, tradicionais da igreja no Brasil. E nós também temos estimulado isso nas igrejas. Talvez a tua Bíblia aí tenha uma harpa cristã. É a palavra de Deus junto com o inário, junto com os hinos que fazem parte da sua vida. De cantar o dia a dia, temos ali um novo cântico também que é utilizado pelos presbiterianos. Temos também os materiais bíblicos para ensino. E aí nós podemos ensinar crianças, jovens e adultos. Tem tudo lá embaixo, isso você pode ver. Se faltar alguma coisa, tem uma forma de entrar em contato depois e buscar isso. Mas na escola bíblica dominical, nos grupos de estudo, grupos familiares, escolas regulares, nós temos a Sociedade Bíblica, tem um projeto excelente. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais dele na parte da tarde, que é Estudando com a Bíblia, é um projeto para levar a Bíblia para dentro das escolas aí, a escola municipal do lado da tua casa. É um projeto maravilhoso, instrução para a profissão de fé das crianças. Aí nós temos alguns materiais. Estimule seu filho a isso. Estou falando para não dar outras coisas, mas estimule seu filho a começar a ter o contato com a palavra de Deus, com os materiais que o levam nessa viagem pelo mundo bíblico. Aí temos alguns exemplos, Aventuras da Bíblia, cadernos para colorir, para fazer atividades, conhecendo a vida de Jesus, Aventuras da Bíblia, histórias bíblicas sobre Paulo, sobre Pedro, sobre Jesus. E aí do lado direito de vocês, a coleção Estudando com a Bíblia. Trouxe, Walter, Estudando com a Bíblia? Tem lá embaixo? Não? É um projeto que vai do 1º ao 9º ano, extraindo lições morais da Bíblia e aplicando para a sociedade, para a vida das crianças. Hoje nós temos, permitam, se eu errar, me perdoe, mas eu creio que quase 100 mil alunos recebendo, Estudando com a Bíblia no Brasil. Acho que eu li isso há um tempo atrás. O uso do material bíblico de forma interativa, dinâmica, eu não vou me arriscar a falar aqui, senão o Elismar daqui a pouco me tira daqui de cima, me empurra. Amanhã ele vai falar mais, está aí a biblioteca digital da Bíblia. O manual bíblico. Alguém aqui tem um manual bíblico? Gostaram? É bom ou não? Meu Deus, vamos utilizar isso na igreja. Vamos utilizar isso nas escolas bíblicas, na mensagem. Quanta informação tem ali? O Glow, quem tem o Glow?
Somente uma pessoa. Amanhã, Elismar, está um desafio. Material acadêmico. Nós temos, quer se aprofundar no grego, no hebraico, na história bíblica, tem aí concordância, tem vários materiais e está aí embaixo. Qual é o desconto que vai ter aí, Walter? 20% de desconto. Para testemunhar. É possível também, pastor? É. Testemunho pessoal, missões, através de cartas, de rádio, de TV. Nós temos alguns materiais. Olha ali, ó, as porções. Às vezes dá uma Bíblia, a pessoa não vai ler, mas dá um livretinho, ela lê o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, rapidamente. Ou que é algo temático, direcionado, nós temos porções bíblicas, não com texto de alguém escrevendo, não. É a Bíblia que está aqui, é só texto bíblico. Quais são os temas? Nada pode nos separar do amor de Deus. Versículos bíblicos temáticos sobre isso. Que mais? Vencendo o medo. Deus é o nosso refúgio, a nossa força para um momento de tristeza. E temos outros materiais. Pode também testemunhar, dando o Novo Testamento para a pessoa ouvir. Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Dê um Novo Testamento em áudio para uma pessoa, para você ver se ela não vai começar a ser impactada pela palavra de Deus. Estão aí os folhetos bíblicos. Aliás, aqui em Blumenau nós temos um irmão que faz um trabalho excelente, exemplar, mexe com a gente, que é o irmão Henrique, que anda aí em Paraná e Santa Catarina deixando essas seleções bíblicas em postos de combustíveis, hotéis e vários outros lugares. O que mais? Temos Bíblia também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que eu não sei. Quanto que está uma Coca-Cola de 2 litros aqui em Blumenau? Eu não estou ganhando nada para falar Coca-Cola aqui, tá? Não é propaganda. Quanto está? R$ 3,29. Está barato? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Para quem gosta, tá bom. É? Na minha infância a gente tomava Coca-Cola aos domingos e olha lá. Era ou não era? Hoje em dia todo mundo toma Coca-Cola quase todo dia. Quanto custa uma Bíblia? Essa Bíblia que eu estou mostrando para vocês aí custa R$2, meu irmão. A metade do preço da Coca-Cola. Quer evangelizar? Dê uma Bíblia de presente para essa pessoa. Ela vai ler a palavra de Deus. Em comunhão. Temos momentos junto com os irmãos, em momento em família, em grupos familiares, em células, em reuniões, em grupos de estudo. Temos materiais. Faça um estudo com a sua família, por exemplo, com a Bíblia da Família, escrita por Jaime Kemp, Judith Kemp. São estudos direcionados para a família, para um contexto de comunhão, para a vida familiar. Ouça o Novo Testamento em família, tem ali a campanha Tempo de Ouvir. Porções bíblicas também de textos selecionados que falam sobre a família. Em último lugar, para nós concluirmos, o uso do material bíblico no serviço, capacitando o cristão para o serviço na igreja. Um aspecto da missão integral, ou um trabalho na sociedade, ou em organizações sociais, nós temos materiais também. Olha ali, essa é nova. Essas Bíblias do lado esquerdo aqui são Bíblias temáticas. Elas trazem um texto bíblico e pegam algumas porções que a sociedade bíblica tem e colocam junto com a Bíblia. E aí são Bíblias assim, alguém morreu, que é uma Bíblia para a família, com textos bíblicos selecionados para o momento de dor, de luto. É a Bíblia do lado direito ali, que tem 2 mãos. Deus está presente. Uma Bíblia para o momento do luto. A violência doméstica, tem ali um pedido de socorro. É a Bíblia e os textos ali todos selecionados. São exemplos de como utilizar a Bíblia para o serviço, para você realizar esse serviço. A Bíblia de Estudo Despertar, alguém tem aqui? Alguém tem a Bíblia de Estudo Despertar? Uma pessoa tem. Vocês conhecem a Bíblia Despertar? 2. Vai sortear uma agora. Então deixa eu contar dela aqui para mim. Essa Bíblia é especial. Quem gostaria de evangelizar, de trabalhar com pessoas que têm problema de vício, dependência alcoólica ou outro tipo de dependência? Quem gostaria? Meus irmãos, está aqui uma ferramenta maravilhosa. Ela traz estudos direcionados para esse tipo de trabalho. Tem os 12 passos cristãos aqui dentro. E textos bíblicos que levam à recuperação do dependente. Está aqui.
Uma Bíblia que serve de serviço para te capacitar para você trabalhar, para você executar o serviço cristão. E as porções bíblicas que estão ali também, que você pode ver. Enfim, vamos terminar? Repita comigo lá. Na adoração, liturgia. Vocês vão levar 5 palavrinhas aí. Alguns já sabem, mas alguns vão levar hoje. Pode ser nome de filho para a mulher que estiver grávida também. Vamos lá. Adoração é? Liturgia. Ensino é? Muito bem. Testemunho? Comunhão? Serviço? Muito bem. Nota 10 para todos vocês. Lembre-se, sem a Bíblia pode ser criada uma religião, mas a fé cristã não se transmite sem a palavra de Deus. Por isso, é fundamental o seu uso. Amém? Deus abençoe a todos vocês.